Voltando, ex nunc, ex nunc. Lembrou? Pronto, a gente está exatamente nesse ponto. Então, lá na revogação, como todo ato era considerado válido, eu só vou revogar dali para frente. Se é dali para frente, a gente já sabe que o efeito é ex nunc. Bora anotar no material? Vem comigo. Vindo para cá, a gente vai visualizar o seguinte, ó. Deixa eu só pegar o nosso desenho, que é o desenho que eu tenho que fazer muito bonitinho, porque eu sei que você vai botar na parede do seu quarto esse desenho daqui, para poder enfeitar. Então, o efeito ele vai ser ex nunc, ou seja, ele não volta, ele não retroage, ou seja, a revogação só produz efeitos dali para frente. Então, tudo que passou, ó, vai continuar sendo considerado válido. Até porque, olha o absurdo que poderia acontecer. Imagina só comigo, se a revogação produzisse efeitos para trás. Tu lembra do meu barzinho, com mesas e cadeiras na calçada? Poderia-se chegar ao ponto de se desejar multar o meu bar porque eu coloquei mesas e cadeiras na calçada. Faz sentido? Porque, ó, eu recebi aqui a autorização, estou autorizada. Aí botei mesas e cadeiras na calçada. Aí revogaram a minha autorização, beleza. Dali para frente eu não posso colocar mais cadeiras. Mas se a revogação produzisse efeito para trás, a prefeitura ia querer multar o meu bar por eu ter colocado mesas e cadeiras na calçada. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque eu só coloquei porque tinha a autorização. É por isso que você só revoga dali para frente. Beleza até aí? Só que aí, só mais um ponto para a gente acabar, que é a tabela da revogação. Revogar não é analisar se aquele ato ainda é conveniente e oportuno. Ó, eu peguei na prefeitura, recebi a autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada do meu barzinho. Só que aí, depois de um tempo, a prefeitura viu que a colocação daquelas mesas e cadeiras na frente do bar estava atrapalhando a mobilidade urbana, ou seja, hoje não é mais conveniente e oportuno. Então, percebendo que revogar é olhar o momento, então na revogação você vai olhando um momento. E o momento é algo estático ou dinâmico? Dinâmico. Então, percebe o raciocínio. Essa revogação ela tem que ser analisada a cada momento. A cada momento, a administração vai estar olhando seus atos para ver se permanece com eles ou para ver se revoga. Aonde eu quero chegar? Existe um prazo para revogar ou não existe? Não existe, sabe por quê? Porque se a revogação é olhar o momento e o momento é algo dinâmico, se eu colocar um prazo limite para poder revogar, acaba que depois de um tempo pode não ser mais adequado e eu não vou poder mais extinguir aquele ato. Então é por isso que não existe prazo para revogar. Vamos anotar. Vindo para cá, a gente vai analisar o seguinte, ó, deixa eu pegar, cadê a caneta preta? Pronto. Então, essa revogação, deixa eu puxar para cá, essa revogação, essa extinção, ela não tem prazo, para acontecer. Vou botar como os livros e as provas escrevem, vê só, não tem prazo para revogar, salvo se aquilo virou um direito adquirido. Salvo se aquilo virou um direito adquirido. Vamos devagarzinho para a gente poder analisar esse ponto daqui. Vê só comigo. O que danado é direito adquirido? Professor, é aquele que eu adquiri. Tá certo, né? Direito adquirido é um direito que você adquiriu. Mas vamos para exemplo, que com exemplo fica mais fácil. Imagina a seguinte situação. Imagina que você trabalhou um ano inteiro. Pode ser sincero comigo, a gente já tem várias aulas juntos, já é amigo suficiente para você não mentir. Você trabalha o ano inteiro sonhando com as suas o quê? O que você sonha? Com as férias, minha gente. É normal. Todo mundo trabalha o ano inteiro sonhando em chegar o mês das férias. É isso que você quer, é isso que você espera. E a partir do momento que você trabalhou os últimos 12 meses, você adquiriu direito às férias. Tanto é que quem trabalha no setor privado vai até me confirmar. Se, por exemplo, você já tinha trabalhado os últimos 12 meses, você adquiriu direito às férias. Se, porventura, você vier a ser admitido antes de tirar as férias vão ter que ser pagas, sim ou não? Vai, porque é direito adquirido, mesmo que você tenha sido demitido por justa causa. Ainda que você tenha feito irregularidade, aquelas férias você tem que receber, porque é o tal do direito adquirido.
Então, vamos pensar comigo o seguinte. Jonathan trabalhou, não é isso, o último ano inteiro, os últimos 12 meses inteiro. Então, ele adquiriu direito às férias. É um direito adquirido. Posso olhar para a cara dele e dizer, não acho conveniente e oportuno você tirar férias. Revogo o seu direito às férias. Isso pode? Claro que não. Eu não posso revogar um direito adquirido por uma lógica muito simples. Qual é a lógica, pessoal? Bora fazer o raciocínio juntos? Veja só. O direito adquirido, eu escolho se concedo ou tenho que conceder? Tenho que conceder. Se eu tenho que conceder, o direito adquirido representa um ato discricionário ou um ato vinculado? Vinculado. E a gente já viu que só existe revogação em atos o quê? Discricionários. Então, por que eu não posso revogar o direito adquirido? Fácil, eu não posso revogar o direito adquirido, porque direito adquirido representa um ato vinculado e só existe revogação de atos discricionários. Então, é isso de revogação que importava para a hora da sua prova. Beleza esse ponto? Vou sumir da tela para você copiar, ó, só a tabela de revogação. 1, 2, 3 e sumir. Pronto. Então, percebe o seguinte. Copie isso daí. Vou dar 2 segundos. Vou até beber um gole d'água aqui, vá, para você copiar essa parte daí. Copiou? Beleza. Deixa eu voltar aqui na tabela. Então, perceba aqui que a revogação, ó, é razão de conveniência e oportunidade. Só quem pode revogar é a própria administração e o controle interno. A decisão de revogar é discricionária. Eu só revogo atos discricionários. O efeito da revogação é ex nunc, ou seja, não volta, ou seja, é dali para frente. E não tem prazo para revogar. O que a gente vai ter que fazer agora? O paralelo do fenômeno da revogação com o fenômeno da anulação. Aí, para você botar um papel do lado do outro, vou fazer um esquema muito parecido com esse da revogação, só que falando agora de um fenômeno chamado de anulação. Lá vamos nós desenhar mais. Vou te dar os seguintes exemplos. Ó. Deixa eu deixar já o esquema aqui mais ou menos montado, tá? Deixa eu só deixar ele montadinho aqui para ir explicando. Ver bem o que eu quero falar com vocês. Veja só. Tu lembra quando a gente fez a diferença de autorização e licença? A gente viu o seguinte, tanto na autorização quanto na licença, o particular quer executar determinada atividade, realizar determinado serviço, só que para tanto ele precisa de uma prévia autorização ou de uma prévia licença. Qual é a diferença bem básica de autorização para licença? A autorização é ato discricionário, ou seja, a administração vai conceder se achar conveniente e oportuno. Já a licença, a gente já estudou que é um ato vinculado, ou seja, a partir do momento que você preenche os requisitos, a licença ela tem que ser concedida. Exemplos de autorização em licença. A autorização, eu dei 500 vezes o exemplo com um barzinho que quer colocar mesas e cadeiras na calçada. Então, aquela colocação de mesas e cadeiras na calçada é um ato discricionário, porque o que eu estou pedindo é uma autorização. Agora, por exemplo, a prova do Detran, para você ter carteira de motorista. Se você passou na prova inteira, o Detran escolhe se te concede a carteira de motorista ou tem que te conceder? Tem que te conceder, porque aquilo que você está desejando é uma licença para dirigir. E a licença, a partir do momento que você preenche os requisitos, a concessão dela representa um ato vinculado. Até aí tranquilo? Até aí facinho? Só que vamos imaginar o seguinte, vou dar exatamente esses 2 exemplos, só que fantasiando um pouco. Imagina que eu cheguei lá para poder, na prefeitura, pedir para colocar mesas e cadeiras na minha calçada. Mesas e cadeiras na minha calçada. Deixa eu até tentar aqui pegar uma coisa para poder dar de exemplo com vocês, rapidinho. Tô voltando, voltei, pronto. Mas então imagina o seguinte, cheguei aqui na prefeitura com alguns documentos, não é isso, para poder colocar minhas mesas e cadeiras na calçada. Aí a pessoa da prefeitura que estava me atendendo disse assim, olha, eu não sei se vai dar para dar essa autorização, porque essa rua é uma rua movimentada. Aí na hora eu abri a carteira, peguei um dinheiro
e entreguei a pessoa. No dinheiro que eu tinha na carteira, digamos que era, sei lá, R$ 2.000, vários, né? Uma carteira gorda. Então, eu tinha R$ 2.000, eu entreguei a pessoa e disse, ó, pense direitinho se você vai conceder ou não essa autorização para mim. Aí a pessoa que estava lá, na hora que viu os R$ 2.000, disse, já pensei, a autorização está concedida, pegou o documento, me deu a autorização e eu fui embora. Perceba, essa autorização é um ato vinculado ou discricionário? Discricionário, mas que desde o início nasceu o quê? Inválido, porque a autorização não foi dada por ser conveniente e oportuna, foi dada por propina, eu paguei a pessoa, peguei minha carteira e paguei a pessoa para ela poder, não é isso, liberar aquela autorização. Guarda esse primeiro exemplo. Vamos para o segundo. É a mesma lógica. Eu queria ter uma carteira de motorista, só que digamos que eu sou péssima motorista. Péssima é pouco. Eu, quando fui fazer a prova do Detran, eu atropelei cone, eu bati em outro carro e na hora da baliza eu matei o instrutor atropelado. Só para tu ver como eu sou ruim. Aí eu cheguei lá, querendo minha carteira de motorista, aí o rapaz me atendeu e disse, mas senhora não tem condições de ter carteira de motorista. Eu fiz, condições eu não tenho, mas dinheiro eu tenho. Abri a carteira, puxei R$ 5.000, penso na carteira para ter dinheiro, eu vou ver se encontro algum desse dinheiro aqui dentro. Então, peguei R$ 5.000, entreguei para o servidor que trabalhava no Detran e disse, e agora, posso ter minha carteira ou não posso? Ele fez, pode senhora, sorria para a foto. Sorri para a foto, ele tirou a foto e na hora me deu minha carteira de motorista, que é minha licença para dirigir. Perceba, ele só poderia ter me dado essa licença para dirigir se eu tivesse conseguido passar na prova. Como eu não consegui passar em prova nenhuma, eu não tenho direito de ter a licença. Ele só me deu aquela licença porque ele recebeu propina. Estão percebendo que nessas duas situações, esses dois atos, eles nasceram desde o início válidos ou inválidos? Inválidos. No caso da autorização do barzinho, aquela autorização foi por propina, então aquele ato que era discricionário, desde o início já nasceu inválido. No caso da carteira de motorista, era uma licença, que é um ato vinculado, que também desde o início já nasceu inválido, ou seja, tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário já pode nascer com algum problema de legalidade. Vamos anotar. Volta comigo, voltando para cá, a gente vai ver o seguinte. Vê só, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as minhas canetinhas, cadê? Pronto. Então, desde o início, esse ato, ele já é um ato inválido. Perceba que no exemplo do barzinho, esse ato era um ato discricionário. Mas um ato discricionário que já nasceu inválido, porque eu paguei propina à pessoa da prefeitura. No caso da carteira de motorista, da licença para dirigir, aquele ato era um ato vinculado, mas que também já nasceu inválido, porque eu só consegui a carteira de motorista porque eu paguei uma propina. Então, desde o início, esse ato já é um ato considerado inválido. Então, só para a gente já ir marcando as palavras-chave. Tanto o ato discricionário quanto o ato vinculado, ele já pode nascer inválido. A minha pergunta é a seguinte, ó. Quando a prefeitura perceber que tem uma servidora, um servidor, dando, não é isso, autorizações mediante recebimento de propina, pode a própria prefeitura extinguir aquelas autorizações, sim ou não? Pode. Quando o Detran, não é isso, analisou que tem um servidor distribuindo carteira de motorista mediante pagamento de propina, pode o próprio Detran extinguir aquele ato? Pode, porque desde o início o ato é inválido. Só que o que eu quero perceber e falar com vocês é o seguinte, ó. Se um ato ele já nasceu inválido, ele vai ser extinto. Só que agora ele não vai ser extinto porque não é conveniente e oportuno. Ele vai ser extinto porque literalmente esse ato ele é ilegal. Então o que eu estou fazendo agora não é mais um controle de mérito. O que eu estou fazendo agora é um próprio controle de legalidade. Então, eu estou fazendo o controle de legalidade. Então, o termo certo é, existe a possibilidade de revogar ou se deve revogar? Estão percebendo? Então, a administração pode revogar ou deve? Deve, porque agora não é mais uma escolha, agora é uma obrigação. Então, vamos analisar só aqui na tabela. Aqui na anulação, o ato ele é ilegal. Então, não é que eu posso anular.
eu devo anular. Então, aqui a pessoa deve anular. Então, veja, enquanto se pode revogar, se deve anular. Que anulação é quando existe alguma ilegalidade. Se eu devo anular, a anulação é uma decisão puramente vinculada. Então, aqui eu tenho um ato vinculado. E perceba onde eu quero chegar. Se a anulação é controle de legalidade, olha o nosso controle de novo aqui, ó. Pronto. Se é controle de legalidade, perceba que esse controle de legalidade aqui, ele pode ser tanto um controle interno, quanto pode vir a ser um controle externo. Então, o controle de legalidade tanto pode ser interno, como pode vir a ser externo. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Poderá a própria administração anular o ato, ou seja, a própria prefeitura, o próprio Detran pode anular os seus atos fruto de ilegalidade. Então, quando eu digo que a própria administração pode anular, é quando a administração estiver desempenhando um controle interno. Mas é só a administração que vai poder anular? O juiz, percebendo essa ilegalidade lá na prefeitura, percebendo essa ilegalidade lá no Detran, pode mover um processo judicial contra esses atos? Pode, porque essa anulação também vai poder ser feita pelo Poder Judiciário. Quando este Poder Judiciário estiver exercendo agora um controle o quê? Externo. Então, a anulação tanto pode nascer de um controle interno, como pode nascer do chamado controle externo. Tranquilo até aqui? Ó como a gente consegue completar, eu vou voltar. Perceba o seguinte, quando o que eu faço é um controle de legalidade, o que eu estou buscando com esse ato é anular. E como o controle de legalidade pode ser interno ou pode vir a ser externo, essa anulação pode ser feita pela própria administração ou pode ser feito pelo Poder Judiciário. Já quando o controle é de mérito é em relação à escolha, eu vou poder revogar. Mas aí tu lembra que escolha é sempre interna e nunca externa. Em outras palavras, sendo repetitiva e chata, porque isso cai muito na prova de concurso, eu não quero que você erre, a anulação pode ser fruto de um controle interno ou de um controle externo. Então, por exemplo, o Poder Judiciário pode anular os atos do administrador. Já quando falar na sua prova em revogação, a revogação é sempre ato interno, porque é análise da escolha. Então, a revogação só nasce de um controle interno. É esse o raciocínio. Só que eu quero completar uma outra página. Deu print nessa? Pronto. Antes de você até dar, deixa eu só repetir uma palavra que eu já falei. Controle pode ser chamado também de tutela. Então, quando falar na sua prova em auto tutela, você já sabe que autotutela é a possibilidade de existir um controle interno, ou seja, com a autotutela eu poderei tanto anular como poderei revogar. Só para a gente colocando nomes que a gente já falou. Aí olha essa outra parte que a gente tinha feito. Ó. No ato vinculado eu tenho um controle de legalidade. Com esse controle de legalidade, pode ser que este controle daqui, ele venha a anular o ato. Controle de legalidade, pode ser que ele venha a anular o ato. Então, perceba claramente o seguinte agora, ó, mais uma vez. Quando falar em revogar, só revogo quando eu tenho escolha. Então, só quem pode ser revogado é o ato discricionário. Agora, quando falar em anular, anular é verificar se o ato foi feito de acordo com a lei. Então, eu posso anular tanto em um controle interno como em um controle externo e posso anular tanto um ato vinculado quanto um ato discricionário. Tá ficando mais claro na sua cabeça? Dê print dessa tela também, que ela é importante também. Vou voltar para cá, ó. Na cá já foi revogação, a gente já viu. Ó, aqui, ó, só para completar. Vamos completar logo tudo. Então, deixa eu pegar uma cor que a gente ainda não usou aqui.
Pronto, esse marrom. Quando, então, o controle é de legalidade, o que eu quero fazer com aquele ato é anular. Então, perceba que a anulação pode acontecer tanto fruto de um controle externo quanto de um controle interno, porque a anulação é controle de quê? De legalidade. Tranquilo? Até aí? Vou voltar agora para a anulação. Então, a gente já sabe o seguinte, ó, que nessa anulação daqui, o ato ele é inválido, ou seja, é ilegal. Estou fazendo um controle de legalidade que vai gerar um dever de anular. E tanto a administração pode anular em um controle interno quanto o próprio poder judiciário. Olha o que a gente já falou aqui da tabela. Então, a anulação pode ser feita pela administração, pelo poder judiciário. Eu devo anular e como a anulação é controle de legalidade, posso anular tanto atos vinculados como posso anular atos discricionários. Estamos quase acabando a comparação da revogação com a anulação. Deixa eu só montar aqui o seguinte, ó. Como na anulação o ato ele já nasceu inválido, a anulação, como regra, vai produzir efeitos para frente ou para trás? Para trás, né, pessoal? Sabe por quê? Porque se o ato ele já nasceu inválido, eu vou matar esse ato desde o início. Se o efeito é para trás, a gente já sabe. Bata aí na sua testa e na sua nuca em casa. O efeito vai ser ex tunc ou ex nunc? Diga para mim. Muito bem. O efeito vai ser ex tunc. Ele tem que retroagir. Ele tem que voltar. Só que aqui tem uma observação. O efeito ex tunc, ele é o efeito regra. Se eu estou dizendo que ele é um efeito regra, é porque existe a exceção. Deixa eu montar o esquema. Depois que eu montar o esquema, eu explico, tá certo? Então, caiu perguntando de anulação na sua prova, você diz que a anulação tem o efeito ex tunc, que é o efeito regra. Só que você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Como forma de exceção, pode ser que o efeito venha a ser ex nunc. Quando é que o efeito de forma excepcional vai vir a ser ex nunc? Vai vir a ser ex nunc em relação aos atos praticados pelo funcionário de fato, que a gente já estudou, em relação aos chamados atos ampliativos, que nada mais são do que os atos benéficos. Atos ampliativos, que nada mais são do que os atos benéficos. Vamos devagarzinho para a gente entender isso daqui, ó. Perceba, vamos fazer um paralelo da revogação com a anulação. Aqui está o marco, tá? Da extinção, que pode ser por revogação ou por anulação. Quando eu revogo, a revogação sempre produz efeitos ex nunc, porque a revogação é sempre dali para frente. Já quando cair a anulação na sua prova, você vai dizer que a anulação produz efeitos para trás, porque o ato já nasceu inválido. Então, revogação você diz que é ex nunc, anulação você diz que é ex tunc. Só que tem uma diferença. A revogação tem efeito sempre ex nunc, porque sempre é preservado o que passou. Já a anulação, de regra, o efeito é ex tunc. Por que regra? Porque existem exceções. De forma excepcional, pode ser que essa anulação venha a produzir efeitos apenas ex nunc. Por exemplo, nos atos praticados pelo funcionário de fato. Tu lembra do funcionário de fato? Que é aquele que tem toda uma aparência de legalidade. Lembra dele? Pronto, o funcionário de fato que tem aparência de legalidade, que o exemplo que eu te dei foi da pessoa que comprou o gabarito da prova e começou a trabalhar lá. Nessa situação daí, tudo que eu fiz, digamos que eu trabalhei por um ano como servidora naquele local. Eu concedi algumas autorizações, não é isso? Eu pratiquei alguns atos e um ano depois a fraude foi descoberta. Descobriram que eu comprei o gabarito da prova. Quando descobriram que eu comprei o gabarito da prova, eu vou continuar trabalhando naquele local? Não, minha nomeação vai ser o quê? Anulada, eu tenho que sair. Eu comprei o gabarito. E você sabe que a anulação, de regra, anula o ato para trás. Só que tem um problema. Se anulassem o meu ato para trás,
tudo que eu fiz também teria que ser anulado. Estão concordando? E tu lembra que a gente já estudou que os atos praticados pelo funcionário de fato, eles são inválidos ou válidos? São válidos, porque ele tem aparência de legalidade em relação às pessoas de boa-fé. Então, se tudo que eu fiz como funcionário de fato vai ser considerado válido, é porque a minha anulação só produz efeitos dali para frente e não para trás. É por isso que, de forma excepcional, o funcionário de fato, ele mesmo tendo a sua nomeação anulada, essa anulação produz efeitos só para frente e não para trás. Beleza? Também vai ter efeito ex nunc em relação aos atos ampliativos, que são os atos benéficos. Imagina comigo, você recebe R$1.000 para eu conseguir fazer a conta. Aí, do nada, vem no seu contra-cheque um adicional de 10% de penosidade, porque disseram que o local que você está trabalhando é muito quente, aí você recebeu um adicional. Aí você pensa, realmente é muito quente, tá, então eu devo merecer esse adicional. Você recebeu por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando chegou no 4º mês, chegou a seguinte notícia: um hacker invadiu o sistema e concedeu esse adicional de forma indevida para todo mundo. Perceba que desde o início tu está recebendo esse benefício de forma legal ou ilegal? Ilegal. Só que você estava agindo de má fé ou boa fé? Boa fé. Você não sabia. Simplesmente chegou no seu contra-cheque que você achou que realmente poderia receber. Então você estava agindo de boa fé. Só que esse adicional era algo de ruim ou de bom para você? De bom. Quem dera receber 10% a mais do nada do que eu ganho, eu ia gostar. Só que aí, quando é descoberta essa fraude, você vai continuar recebendo o adicional ou você para de receber? Para de receber. Só que a minha pergunta é, você vai ter que devolver? Não. Por que você não vai ter que devolver? Porque se o ato é ampliativo, se o ato é benéfico, ele só produz efeitos dali para frente, a anulação dele. O que passou, passou. Você não vai ser obrigado a devolver pelo seguinte, não seria justo com você. Não é justo com a pessoa que achou que poderia gastar, ter que devolver um dinheiro que ela recebeu de boa fé. Então perceba, falou em anulação na sua prova e não disse nada, você vai dizer que eu anulo desde o começo. Você vai dizer que a anulação ela tem efeito ex nunc. Mas falou especificamente nos atos do funcionário de fato ou nos atos ampliativos, que são os atos benéficos, como forma excepcional, a anulação só anula o ato dali para frente. O efeito ex nunc, o que passou, passou. Vai ser considerado preservado e mantido. Beleza? Até esse ponto, só falta uma informação. Vem comigo de novo. Vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. Deixa eu pegar o material slide para a gente dar uma olhada em tudo que a gente já estudou. Então, a gente já sabe que o efeito da anulação é o efeito ex tunc e que esse efeito ex tunc, ele é o efeito regra. Só que aqui, eu percebo, eu já vou até grifar, existe um prazo para anular, que é o prazo de 5 anos, salvo se ficar comprovada a má-fé. Vamos anotar aqui no nosso material. Tu lembra que a revogação ela não tinha prazo para acontecer, porque revogar é analisar o momento. Já aqui na anulação vai existir um prazo. O prazo para anular é um prazo de 5 anos. Esse prazo está lá na Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784 de 99. Então, ela bota um prazo de 5 anos. Aí ainda fala assim, ó, salvo se a pessoa estiver de má-fé. Salvo se a pessoa estiver de má-fé. Então, enquanto a revogação não tem prazo, a anulação tem um prazo para acontecer, que é dentro do prazo de 5 anos, a não ser que eu consiga comprovar a má-fé dessa pessoa. Professora, como assim um prazo para anular? É porque em direito tem um ditado que diz assim, ó, o direito não socorre a quem dorme. Como assim não socorre a quem dorme? Ou seja, se você tem que fazer alguma coisa, faça logo. Porque se você deixar o tempo passar, acaba que você pode perder o direito de fazer. É isso que acontece com a administração. A administração vai ter um prazo de 5 anos para anular. Depois disso, acabou-se. Professora, dá um exemplo. Dou 2 exemplos, mas também dou 2 exemplos no próximo bloco.